Olá, olá. Gente, desculpe, aconteceu um probleminha aqui. Vocês não vão acreditar. Meu celular acabou a bateria, eu conectei aqui. Olá, espaço Vida Flow. Seja bem-vinda. Espero que as pessoas cheguem. Estávamos na live e infelizmente houve um probleminha. Oi, Natália. Gente, me desculpe. Meu celular acabou a bateria. Eu não percebi, eu estava tão envolta aqui com a leitura e acabou a bateria no meio da leitura. Ainda bem que eu já tinha acabado. Oi, oi, vamos ver, vamos esperar. Kelly, Newton, oi, meu tiozinho querido. Celular acabou a bateria. Aí ele desligou. Eu não percebi, eu sempre tenho cuidado de colocar ele conectado, né? Porque aqui, quando a gente está aqui, eu não consigo ver a quantidade o percentual da bateria. E como puxa muito as lives, eu sempre tenho o hábito de deixar ele conectado. Só que hoje eu esqueci. Aí a bateria acabou, gente, me desculpe. E pior que o que aconteceu? A gravação se perdeu do que a gente leu hoje. Ai, Kelly, eu lembro que alguém tinha perguntado, então vamos voltar, vou fazer um resumo para aproveitar esse momentinho. Espero que todos aqui voltem para a leitura. O nome do livro é este: Isto é Reiki, do Frank Ajava Peter. É um livro muito bom para quem é reikiano e quer ter um entendimento da história, tanto do mestre Zui quanto da história do próprio Reiki, fatos importantes que aconteceram. É um livro muito importante. Se for falar todo livro, eu falo que é importante. Mas assim, se você gosta de saber as origens do Reiki, quem foi Mikao Zui, aonde ele nasceu, alguns significados que ele coloca aqui de alguns, né, kanji que ele relata aqui. E também ele vai trazer um roteiro para quem quer visitar o Japão, com os pontos importantes. E no final ele fala sobre técnicas. Mas, assim, a leitura aqui é a história mesmo, né? Saber a origem do Reiki. E eu tenho, né, isso como, assim, um valor muito importante para poder a gente ter sempre livros de Reiki legais, e esse é um deles. Então, quem puder ter, ó, seja bem-vinda a nada, Kelly, né? Tá, né? Fazendo aqui respondendo a pergunta. A Mel, Romilson, bom dia. Hoje a leitura não vai ficar gravada. Vou fazer um resumo agora só para deixar registrado, porque a minha bateria acabou e me cortou, me tirou do ar. Fui tirada do ar. Então, amanhã eu vou começar a ler a página 108, que nós estamos no momento onde o autor está descrevendo o curso que ele fez lá no Oriente, com uma mestra que aprendeu direto do Hayashi Sensei, como ele fala, né? E ele descreveu toda a história, como ele, né, conseguiu o contato dela, perguntou se podia fazer, porque ele respeitava a questão dos japoneses, né, terem um pouquinho de receio de ensinar para estrangeiros. Então isso facilitou. Eles também falam japonês, então isso facilitou um pouco. Ele está presente, né, nesse curso, e ele está descrevendo. Ele descreveu como foi a primeira aula que nós lemos na leitura de ontem, e hoje eu descrevi aqui, ele colocou como foi a primeira sintonização nesse curso.
que ele participou, né, como aluno. Aí ele descreve aqui várias sensações, né, em relação a estar aprendendo, né, com uma mestra que teve contato com o mestre Hayashi, que é uma figura importante para nós reikianos. E ele descreve mais ou menos como foi essa sintonização, e explica que depois que eles foram sintonizados, foi colocado não foi uma maca, mas a mesa, né, foi forrada e uma pessoa ficou ali deitada para eles começarem a ter esse primeiro contato depois da sintonização, né? Deixa eu aqui falar para quem está chegando, desculpa, gente, a minha bateria acabou e me cortou. Então, assim, eu estou fazendo um resumo porque aí a gravação não vai ficar aqui disponível, mas aí eu estou fazendo um resumo para essa gravação ficar disponível, que infelizmente eu me desliguei aqui em relação a deixar o celular conectado e não percebi que a bateria estava acabando. Mas vamos lá, voltando para o resumo. Então ele está aqui descrevendo a importância de você ficar o máximo de tempo com a pessoa, mas assim, não ficar enrijecido em relação a esse tempo, porque ela falou, ela até descreve aqui, né? Eu tenho muito tempo, então eu fico às vezes 90 minutos com uma pessoa fazendo uma aplicação de reiki. Mas ela fala que se você tiver uma hora, fique uma hora. Se tiver 45 minutos, fique 45 minutos. E eles fazem uma sessão em grupo. E ela monta como é essa sessão quando tem mais de uma pessoa. Que a pessoa mais experiente fica na cabeça e ela ali foi orientando todos eles diante dessa sessão e perguntando como é que eles se sentiam, como é que eles estavam percebendo a energia, né? E foi uma descrição aqui que também ela ressaltou a parte de quando a pessoa tem algum problema, focar no problema da pessoa primeiro. Aí ela deu o exemplo aqui de uma pessoa que era diabética, que ela ficou tratando por vários dias o fígado e o pâncreas da pessoa, que como é importante, naquela época eles usavam o reiki como um tratamento mesmo, sem recorrer a remédios, mas o que eles faziam? Que ela dá o exemplo aqui, eles sintonizavam uma pessoa da família para que aquela pessoa recebesse o reiki todos os dias. Aí observava 30 dias, depois de 30 dias via o que precisava. Mas aqui ela deu um exemplo de uma aplicação focada para resolver um problema. Que se você for traduzir para o mundo de hoje, é você ter essa percepção de qual é a necessidade. E nessa época que o autor aqui aprendeu nesse sistema, eles não tinham um método rígido em relação às posições. Pelo que eu estou vendo aqui, é mais uma questão intuitiva. E você perceber o que a pessoa precisa, né? E assim, fiz um resumo mais ou menos do que a gente leu hoje, porque infelizmente aqui a bateria acabou e a gravação não vai ficar disponível, mas esse resumo já dá uma ideia. E quem tem o livro, né, que eu tô lendo esse livro aqui acompanhada de vocês, quem tem o livro tem como acompanhar também, tem dar uma relida. E eu acho importante, né, essa descrição que ele fala de como ele foi apresentado, né, o curso dele de reiki, como ele foi apresentado ao reiki de uma forma diferente, com uma pessoa que ensina exatamente como os japoneses ensinam. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, tem uma bolinha, um pontinho de interrogação que você pode deixar sua pergunta ali ou pode deixar nos comentários. Só reforçando a questão aqui do aprendizado dele do reiki, né? As sensações que ele teve foram assim
Eu sei que ele tentou descrever o máximo que ele pôde no livro, mas deve ter sido uma experiência muito maravilhosa. Quem vivencia o reiki de coração e, assim, pratica realmente com a mente fluida, com a mente leve e percebe, né, essa conexão, consegue obter mais resultados. Isso aí é fato, gente, porque quando a gente consegue limpar a mente mesmo, não é deixar sem pensamentos. Os pensamentos eles sempre vão existir, mas procurar ter uma mente ativa no que está sendo feito no momento, viver o aqui e agora. E ele fala aqui também da importância, né, dos princípios do Reiki em relação a alguma prática. E antes da sintonização, eles recitaram os 5 princípios 3 vezes. E é importante, se você puder colocar os princípios presentes na sua vida, você vai ter sim muita transformação, porque tudo se complementa. A prática é importante? É. O autocuidado? Nossa, muito importante. E o estudo da filosofia, não só estudar e entender, mas falar e sentir essa filosofia uma vez ao dia, pelo menos, é o mínimo. Isso vai trazer mais abertura de consciência. Porque quando você para, em posição gachô, respira fundo, né? Com a coluna reta, bonitinho. Tá atento ali às suas sensações no presente, simplesmente recita os princípios, isso já traz uma leveza muito grande no seu dia. Se você começa, faz o teste. Vamos fazer um desafio? Comece hoje, se ainda não tem esse hábito, de recitar todos os dias, ao acordar ou ao se deitar. Só para, respira e recita. Nem que fale baixinho, mas recite de forma assim, vibrando aqui dentro. Você vai ver quanta transformação os princípios trazem pra gente. Deixa eu ver aqui quem chegou. A Flá chegou, seja bem-vinda. Martine, Lúcia, Conceição, Sueli. Que bom, gente. É muito bom ter vocês aqui. Kelly. Ops. Pulou aqui. Eu e os meus... A Paty. Oi, seja bem-vinda. Bom dia. Vamos lá. Primeira pergunta. Mestra, se a pessoa usa cannabis impede de canalizar o reiki, porque minha mestra ver com uma alucinógeno, porém nunca me senti assim, ao contrário, só me fez bem, faz parte, não, cadê? Faz bem, traz uma paz interior e concentração. Olha, qualquer substância, né, eu vou tender a concordar um pouco com a sua mestra, mas sem descartar o que você ali está sentindo. Mas o que acontece? Qualquer substância externa, ela pode, de alguma forma, trazer ruído nessa comunicação. O reiki vai fluir? Vai, mas existe alguma coisa ali, um terceiro componente, que não vai trazer a sensação plena, pura, né? Isso eu digo para qualquer tipo de, vamos dizer assim, efeito externo. Não é legal, por quê? Porque você, quando você faz o teste em fazer essa conexão sem nenhuma interferência externa, porque por mais que traga, né, concentração, eu sei que às vezes algumas dosagens são usadas até de formas medicinais, e isso é comprovado que tem efeito, mas para a energia em si, você tá em contato com ela e ter toda a clareza de você, seu interior tá puro, né? Que eu digo puro é assim, pleno de presença com o reiki.
o ideal é não ter nenhuma interferência externa. Seja, né, remédio, álcool, não ajuda. Eu já vi pessoas, né, presenciei pessoas que estavam alteradas com um pouco de teor alcoólico no organismo, que uma aplicação de reiki focada com o grupo, ela ficou sóbria mais rápido. Aquela sensação de alerta veio. Mas as pessoas que estavam aplicando, elas estavam limpas, né? Então é importante você fazer o teste sem e perceber, porque tem interferência sim, sempre vai haver. Assim como o pensamento, que às vezes interfere, né? O auto-julgamento, que também interfere no ruído da mente, e isso pode trazer interferência sim, tá bom? Conceição, cheguei atrasada hoje, a internet é horrível. Conceição, hoje aconteceu um acidente aqui. Infelizmente, meu celular acabou a bateria, me cortou e eu fiz um resumo só para ficar com a gravação de hoje. Então, se você tá com o seu livro, dê uma lida. Eu parei na página 108, quer dizer, vou começar, né? Na página 108, Romilson. Ó, são usados por culturas milenares, sim, mas aí são procedimentos diferentes. É como se fossem terapias diferentes, são processos, vamos dizer assim, rituais diferentes. Assim, eu vou dar um exemplo bem simples, o barra de axis. Você pode usar com reiki? Depende. A lógica, né, a essência do barra de axis é que se não use música e nenhuma outra terapia, para que o barras corra perfeito. Aí você está usando esse ritual, essa técnica, para poder criar um resultado. Aí é uma coisa. Agora, eu que sou reikiana, eu vou, né, correr as barras. O reiki, ele pode, às vezes, influenciar. Até pode, eu acredito que influencia, mas no momento que eu estou focada em correr as barras, eu estou focada em correr as barras, né? E ali eu fico naquele processo porque o procedimento, a origem da barras é não juntar nada. Agora, as frases, as perguntas que se usa, né, na barra de axis, quando eu estou aplicando o meu reiki, aí qual é né, a técnica que está sendo ali usada como principal? É o reiki. Aí eu recorro, né, aí eu uno com algumas perguntas de barra para o reiki me ajudar. Então, assim, é preciso ter muito cuidado e muito bom senso e respeitar a essência da técnica. Né? Como você falou, em culturas milenares se usa, mas existe todo um procedimento, toda uma rotina que eles respeitam. Então, em relação ao reiki, a base do reiki é que você sempre esteja conectado com você, sem ruído. E esse ruído é qualquer coisa externa. Tá bom? Cris. Olá, querida. Poderias falar sobre reiki e vegetarianismo? Quais suas experiências? Gratidão. Olha, o reiki, vamos dizer assim, vamos falar em questão de energia. Já se foi comprovado que quando você coloca para dentro do seu organismo determinados alimentos, ele funciona melhor. E na verdade, eu até vou dar um pulo além. Não é nem você comer determinados alimentos que o seu organismo funciona melhor. Você eliminar os prejudiciais. Quais são os alimentos, né, mais prejudiciais? Laticínios, açúcar. A carne, ela tem um poder em questão de como o animal foi morto, sim. Mas eu prezo muito a necessidade do organismo. E o que acontece? Quando o seu organismo ele tá bem, tá limpo, sem toxina, se você consegue na sua alimentação ter uma alimentação boa, né, sem
coisas que prejudicam, porque às vezes, vamos dizer assim, a pessoa come, ó, se eu comer muita banana, eu fico com azia. É um alimento saudável? É, mas para mim causa mal-estar, né? E quando você associa o reiki com ele, é como se você complementasse. Você tá com seu organismo bem, sua saúde tá ok, sua energia, sua conexão, ela tende a realmente ficar mais pura, porque o seu organismo está purificado. Mas eu já vi mestres que têm uma alimentação regular, eles não comem, assim, eles não são vegetarianos, mas não gostam muito de carne, né? E comem de vez em quando. E isso, o reiki fica fluindo da mesma forma. É uma questão de equilíbrio e necessidade própria. Eu não sou muito radical, né? As minhas experiências em relação a isso. Eu não sou muito radical porque eu prezo o organismo, o ser único como um todo. Então, se você está precisando de alguma proteína, eu sei que tem várias outras formas de se ter proteína na natureza, mas são anos e anos genéticos aqui vivendo de forma carnívora. Então é um processo que tem que ser feito com respeito, com calma. Agora, com o reiki, em algumas pessoas a energia flui, fica mais, vamos dizer assim, fica mais limpa, né? Isso eu já percebi até comigo mesmo, quando eu sinto a necessidade da carne, mas eu não como assim um bife. Eu como um pedaço e aquilo para mim eu fico às vezes meses sem comer e às vezes me dá aquela vontade. Então eu percebo, o meu corpinho tá pedindo alguma coisinha. Mesmo eu tendo a proteína em outras formas, mas essa proteína, às vezes eu não consigo colocar no meu organismo da forma adequada, aí eu sinto a necessidade daquela pedacinho e meu reiki fica assim, tranquilo. Eu não sinto diferenças grandes. Só quando eu exagero em qualquer alimento, tá bom? Conceição, cadê? Tem outra pergunta lá no negocinho. E se eu não conseguir me auto-aplicar o reiki todo dia, dizendo os 5 princípios, ajuda também? Se você não... Olha só, assim, aí vai depender da sua necessidade. Você quer uma transformação profunda? Aí o movimento tem que ser feito todo dia. E, gente, não leva mais de 1 minuto. Pegou aqui. Só por hoje eu sou calma. Só por hoje eu confio. Só por hoje eu sou grata. Só por hoje eu trabalho honestamente. Só por hoje eu sou bondosa. Pronto, recitou. Então, tudo é um hábito. Se você quer, assim, percebe que está tendo benefícios, tenha esse hábito e procure, de alguma forma, em pouquinho tempo, colocando para aquilo ficar introduzido. Porque eu falo assim, tem que. Eu não gosto dessa palavra, mas, assim, é muito importante. Qual é o objetivo que você quer com o reiki? Quer realmente se transformar, equilibrar, purificar? Então é importante a gente fazer alguns movimentos, né? Sejam todos bem-vindos. Cadê? Chegou bastante gente aqui. A Martina eu respondi. Terapeuta, Oliveira, Sally, Edna, Kate, né? Cláudia, R. Bela, a Cláudia aqui, Cris. É o que eu penso, gratidão. Ai, que bom. Helga, Jussara, Cláudia, bom dia, mestra Kátia, bom dia a todos. Posso perguntar porque tem vários tipos de reiki. Como terá o Teramai, o Karuna ou o tradicional? Posso perguntar porque tem vários. Assim, existem realmente várias linhagens. E isso aí é o que eu sempre indico, assim, qual é a linhagem que você estudou? Fica com aquela. E se quiser aprender outra como forma de adotar para a vida, procure e faça o curso com a outra, para você entender e se aprofundar. Aí converse com o mestre que você já é sintonizada na linhagem tal e que você gostaria de ser
sintonizada nessa linhagem. Porque uma vez reikiana, sempre reikiano, independente da linhagem. Mas aí é importante, se você sente a necessidade de colocar, introduzir realmente na sua vida outras linhagens, é importante o estudo aprofundado. Vamos ver aqui várias perguntas. Vamos começar aqui. E no caso de tratarmos pessoas que fazem uso de medicação, depressão, pânico, olha, é primordial que nesses casos específicos o Reiki ajude como terapia complementar para ela dar um up, porque hoje nós temos muitas influências externas. Então eu digo que a gente precisa de ajudantes. Então eu aconselho sempre, quando eu vou tratar uma pessoa com depressão ou tem, né, dependência de algum medicamento ou alguma síndrome do pânico, alguma coisa assim, que façamos um conjunto para ajudar imediatamente a pessoa. Hoje a vida, o mundo está muito acelerado. Então nós precisamos injetar coisas boas muito depressa. Então é primordial aplicar reiki o máximo que puder. Máximo. Você, né? Aplicar na pessoa o máximo que você puder. E ter ajuda, sim, de um psicólogo, um psicanalista. Aí, né? Dependendo do grau, aí vai sendo direcionado. E em conjunto, isso ser, né? Tipo, como a gente fala, né? Desmamado, isso ser ajudado. E principalmente a pessoa tem que estar, a pessoa que está sendo tratada, ela tem que se comprometer também. De alguma forma, precisa existir um comprometimento. Porque vai ser um conjunto. Você, reikiano, o outro profissional e a pessoa. Né? E tem que ser um conjunto, tá bom? Mas aí tem que intensificar muito a aplicação de reiki. E fazer muitas assim, análises, tanto no Biosen, para ver onde que ela sente essa dor, esse sofrimento. Né? Porque o pânico, a depressão é uma dor, é um sofrimento. Então, onde ressoa? Aí você vai tratando e vai direcionando. Vamos lá. E o reiki pode ser feito em um ritual de Yuaksha. Olha, eu não aconselho. Né? Porque o ritual, isso aí é uma coisa e o reiki, você pode dar, a pessoa faz um ritual, são coisas que para mim você pode ajudar depois. A pessoa faz, se a pessoa quiser, né? Ou até você quer participar e depois você quer se auto-aplicar, mas faz em momentos. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, gente: qualquer prática, seja polêmica ou não, qualquer medicamento, seja polêmico ou não, esteja presente, é aquela coisa do multitarefas, aí é o multitécnicas. Se interiorize com uma. Aí, quando essa tiver ok, né? Aí você vai e agrega a outra, mas não num determinado momento. Eu acredito muito na energia pura do que você está fazendo no momento. Tudo que a gente foca é energia, né? Se você quer cuidar vários problemas ao mesmo tempo, você vai cuidar um pouquinho cada um e não vai resolver nenhum deles. Agora, se você foca em um, as chances de você ter um resultado mais rápido naquele é muito maior. E você vai e pula para o outro. E muitas vezes, quando se usa muitas técnicas e começa a se juntar, isso pode dar confusão. Nada contra, mas eu seria tipo uma de cada vez. Quanto tempo você faz a água ficar fluidificada? Eu gosto muito, quando eu vou fluidificar a água, eu gosto de deixar ela no sol, né? Eu coloco ela lá na minha garrafinha azul ou verde, dependendo da minha necessidade. Ou às vezes até rosa, né? Com a garrafa de vidro, com papel celofane. Aí ela já pega uma energia do que eu tô precisando. Se eu tô querendo uma harmonização, tô com a vida muito agitada, então eu procuro o azul. E depois eu fico no mínimo 10 minutos ali aplicando o reiki com aquele foco. Por quê? Porque aquela água vai ter um objetivo específico. Né? Eu trabalho muito com a minha necessidade no momento. Essa é a minha forma, né, de purificar a água e usar ela como complemento, né, em qualquer tratamento que eu faça.
Vamos lá, Sansei Kátia, faz um resumão do livro hoje, cheguei atrasada. Ah, eu já fiz, então seria melhor para não ficar repetitivo aqui, porque houve um problema aqui no meu celular, eu acabou a bateria, e quando eu voltei eu fiz esse resumão da leitura de hoje, né, do que foi lido. E se eu fizer aqui de novo vai ficar, né, vai ficar um pouco repetitivo, mas eu vou deixar essa aqui vai ficar gravada, gente, porque tá conectada aqui. Eu vou deixar gravado, tá bom, Flá? Cadê? Gratidão, Kátia, tantos ensinamentos. Ah, que bom, Natália, que eu consegui contribuir de alguma forma. Aqui não tem mais perguntas, né, lá na bolinha, mas apareceu aqui a Conceição. Quando tenho que aplicar outras terapias, primeiro eu me auto-aplico reiki para que tudo fique bem? Olha, isso depende, né? Eu vou fazer qualquer outra terapia, eu tenho o hábito de me auto-aplicar de manhã. Então, de alguma forma, eu já tenho esse processo de já estar harmonizada. Mas assim, se você já fez a sua aplicação pela manhã e depois vai fazer outra técnica, uma meditação ou qualquer outra coisa, você não precisa necessariamente se auto-aplicar de novo. Mas se você sentir que alguma coisa não tá legal, né, faz uma técnica de limpeza rápida, que é o banho seco, né, que você vai aqui na diagonal 3 vezes, depois corre o braço também 3 vezes, né, cada braço. Deixa a energia sendo, né, cortada, purificada, para você cortar qualquer coisa que atrapalhe a sua técnica e continua. Tá bom? Vai depender do momento que você for aplicar outra técnica. Eu gosto de sempre me auto-aplicar até para começar o dia, né? Antes de começar meu dia, eu me auto-aplico. Porque para mim traz mais ânimo, né? Então vamos lá, espero que eu tenha respondido aí, Conceição. Se não ficou respondido, você me fala, tá bom? Vamos lá, Cris. Você tem mais livros para indicar? Temos vários disponíveis, porém muitos são bastante superficiais. Olha, o livro, para quem está iniciando, é uma leitura bem agradável, o do Johnny DeCarne, né? O Reiki Universal. Para quem está iniciando, é uma leitura bem agradável, que ele traz, né, assim, todo o conceito, que é aquela história, e ele fala de cada nível direitinho, assim, ele faz primeiro pro nível 1, 2, e vai dividindo por conteúdos, né? E às vezes sim, eu até concordo com você, mas sempre tem uma coisinha ou outra que a gente pode capturar em relação ao livro. Olha, para a questão de história, esse aqui, para mim, não tem outro. Pelo menos assim, é o que está vindo no momento. Ele está trazendo muita coisa original do Japão. E esse livro aqui, eu acho ele, em questão de história, muito completo. E se for assim, um livro fora Reiki, que ajuda muito, mas que a leitura dele é cansativa, mas tem um conteúdo muito bom. Mas claro, gente, é a opinião do autor, é a vivência do autor. Tem coisas que às vezes não faz sentido pra gente, mas eu acho importante pelo menos ler uma vez. É o Mãos de Luz, da Bárbara, eu acho que é Bárbara. Ele é muito bom para essa coisa de aura, energia, campos, corpos. E assim, mas você tem que estar inspirado para ler, porque é uma leitura cansativa. Ela usa muitos termos, vamos dizer, técnicos, né? Aí a letra é pequenininha, então você tem a sensação que a leitura não está rendendo. Mas se você se propõe a não se apegar na quantidade de páginas lidas, mas no tempo, e faz daquele tempo uma leitura com bastante, né, aprofundada, mesmo que você volte, releia, porque nesse livro você tem que fazer muito isso. Você tem que voltar, então aí dá a sensação, dá desânimo. Mas persiste nesse livro porque esse livro ajuda muito, 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 né, na questão de entender essa energia como um todo, tá bom? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui.
Kátia. Bom dia. É necessário ter uma especialização para o reiki em animais? Olha, eu aconselho para quem quer ir para essa linha de aplicar reiki só em animais, realmente procurar pessoas que têm uma vivência específica. O reiki, você como reikiano, você aplica em animais, você vai ter toda a condição fazendo o reiki nível 1, 2 ou até o mestre. Mas o foco desses cursos, eles te dão a estrutura para você aplicar, né? Eu vou falar por mim. Eu dou a estrutura para aplicar em animais, explico um pouquinho sobre cada chakra, onde fica cada chakra do animal, que o animal é feito mais por instinto, porque você vai ter que ter uma conexão. E o animal, como é um ser, né, mais sensível, pouco reiki nele já é o suficiente. Então é uma coisa assim muito mesmo de intuição, de você ter essa sensibilidade. Mas se você quer se aprofundar, então é melhor você, antes de fazer um curso específico. Porque aí são vivências, mais vivências, né, em relação a essa leitura do reiki, tá? Aí vai depender da sua necessidade, o que você quer. Quer se especializar em animais? Então procure mestres que tenham esse diferencial. Eu passo para os meus alunos de forma geral para aplicar nos animais que eles têm em casa, né? Nos de estimação deles, de amigos. Mas para quem quer trabalhar em um ambiente veterinário, uma coisa assim, seria bom realmente ter uma orientação mais focada. Mas mesmo assim é preciso antes, né, ter uma experiência nos seres humanos. Para você sentir, né, perceber a energia e depois você foca, tá bom? Sim, é bem intenso mesmo, gratidão. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui, gente. Não tem mais perguntas. Vou finalizar hoje aqui. Hoje a gravação vai ficar só com resumão mesmo, infelizmente. Mas eu quero muito, muito agradecer a cada um que está aqui presente, né? A estar disposto a se conectar, entender um pouco o reiki, estar aqui comigo nessa leitura que eu estou fazendo acompanhada, nesse meu novo projeto aí de ter companhias maravilhosas para introduzir ainda mais o reiki na minha vida e na vida de vocês. Porque para mim é um prazer muito grande ler, falar, conversar sobre reiki, ver outras opiniões, né? E é muito legal ver essa dinâmica aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada, até amanhã, 8 horas, aqui, página 108 do livro. Quem, né, quiser dar uma relida, quiser tirar algumas perguntas do livro, vamos conversar, vamos dialogar e vamos colocar ainda mais o reiki em prática. Um beijo grande e uma ótima terça-feira para todos.